Certo dia alguém disse: ter medo é crer no Deus errado. Ter medo é crer no Deus errado. Eu fiquei pensando sobre essa questão do medo. O que o medo produz em nós seres humanos, como é possível, diante das adversidades dessa vida, diante das situações complicadas que nós passamos, como é possível caminhar por meio delas sem sentir esse sentimento que muitas vezes nos faz perder o chão, nos faz temer do que pode nos acontecer. Nada mais propício pensar em medo diante dessa pandemia que nós vivemos, do inimigo invisível que pode nos atingir muitas vezes, que, como temos visto aí, pode dissipar vidas. Como lidar com o medo? Eu sei que essa questão de medo não é uma coisa fácil de lidar, não é diante de uma situação complicada em que eu parar e pensar, eu vou decidir não ter medo. É muito mais profundo, é algo que deve ser sedimentado em nossa vida, ao ponto de que quando vier tais situações nós possamos, sem medo, passar por elas e compreender o que ela tem a nos ensinar. Pensando sobre essa questão de medo, existe um texto bíblico lá no Evangelho de Mateus que nos faz refletir bem em relação a isso. Lá em Mateus capítulo 8, no versículo 23 ao versículo 27, eles nos contam uma história em que Jesus, depois de haver pregado e para aquela região e haver feito muitos dos milagres, a fim de demonstrar de fato que ele era o Deus vivo, ele se depara em certo momento em que ele vai atravessar um grande rio e ele entra num barco junto com seus discípulos, e no atravessar daquele rio, o texto fala que Jesus deitou e dormiu, enquanto os discípulos ali ficaram acordados, e fala-se que à noite houve uma grande inquietação, e as águas começaram a se balançar, e os discípulos se viram aterrorizados ao ponto de clamarem a Jesus para que Jesus acordasse e de alguma forma salvassem eles daquela situação. Jesus prontamente os repreende, e fala-se que Jesus acalma com toda aquela tempestade, e os discípulos ficam maravilhados. Eu fico pensando diante dessa situação, do medo que os discípulos passaram dali, e eu fiquei me perguntando como é possível um povo que diz ter um Deus que é Deus de todas as situações, que é um Deus poderoso, sem ter medo diante de tais situações. Especificamente os discípulos estando com Jesus no barco, reconhecendo, e depois de os seus próprios olhos contemplarem os tanto de milagres que Jesus havia feito, como é possível eles ficaram com medo, atemorizados diante de tais situação? A palavra de Deus nos fala que os discípulos foram clamar a Jesus, acordar Jesus em meio à noite e pedir para que Jesus os salvasse. Então havia fé naqueles discípulos, ao ponto de dizer, somente Jesus pode nos salvar, de fato. Mas o que Jesus demonstra ali é muito mais do que somente a fé que Jesus poderia salvar, mas é uma tranquilidade em meio a uma tempestade. Olhe para Jesus naquela cena. Jesus dormia enquanto o mar estava revolto. Esse é o relato. A fé que aqueles discípulos tinham, de fato, era uma fé que via em Jesus Cristo a resolução daquele conflito, via em Jesus Cristo a única possibilidade de salvação em meio àquela situação, mas não via em Jesus Cristo tranquilidade ao ponto de dormir, ainda que a tempestade estivesse forte. Tanto é, meus amados irmãos, que quando os discípulos chamam Jesus, antes de qualquer coisa, repreende tais discípulos. Ele diz no versículo 26, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A fé que aqueles homens tinham era, de fato, a fé que poderia salvar daquela situação, mas não ao ponto que em meio à tempestade viesse tranquilidade. Temos dois posicionamentos ali, dos discípulos, que se perturbavam, mesmo sabendo que Jesus estava no barco, e do próprio Cristo, que ali dormia tranquilamente, mesmo que o mar estivesse revolto. Quais são as grandes diferenças que nós podemos sentir aí? Talvez nós optemos por pensar que nem Cristo é necessário ter tranquilidade em meio à adversidade.
Jesus, nessa situação específica aqui, ele agiu dessa forma. Ele estava tranquilo enquanto existia aquele grande conflito, aquele grande aparente náufrago. Existe uma outra porção da palavra de Deus, ainda no Evangelho de Mateus, mais para frente, que retrata bem isso. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, e que Judas subia com os soldados a fim de entregar Jesus, um daqueles soldados vieram, agarraram Jesus para prendê-lo, e um dos seus discípulos veio e com espada tentou acertar possivelmente a cabeça daquele soldado. Ninguém vai mirar uma espada numa orelha. Mas a palavra de Deus fala que Pedro acertou a orelha daquele soldado e Jesus prontamente colocou a mão, separou aquilo ali, colocou a mão e sarou, curou aquele soldado. E falou algo interessante. Ele falou: dia após dia eu estive aqui com vocês, pregando o evangelho no templo, e vocês até então não vieram me pegar, mas agora vieram. Por quê? Porque meu pai o quis que assim fosse. Ele até repreende Pedro: olha, não vai ser por meio de espada que você salvo, enfim. Se assim fosse, Deus mandaria uma legião de anjos e me cuidaria, me ajudaria, mas não. O que importa é que se cumpra as escrituras sagradas. E ele repreende aqueles soldados e fala sobre isso. Quando Deus quer que aconteça, assim acontecerá. Antes disso, não. Talvez seja esse pensamento que fazia com que Jesus dormisse naquele barco. Jesus sabia que ele tinha uma missão na terra, sabia que o fim dele não viria, claro, óbvio, ele é o Filho de Deus. Mas que aquela situação daquela tempestade não faria com que o plano de Deus para a vida do seu filho se findasse naquela ocasião. Talvez seja essa a fé que Deus requer dos seus servos. Não uma fé que em meio à dificuldade fiquemos agoniados a fim de clamar para que Ele nos salve, mas uma fé que nos faça, em meio à tempestade, descansar nele. Descansar nele. Meus amados irmãos, eu sei que isso é complicado. Eu sei que é muito complicado nós mantermos a calma e a tranquilidade em meio às tempestades dessa vida. Mas eu vos convido a pensar assim como Jesus. A ver nessa pequena porção uma possibilidade de você encontrar, não como os discípulos possivelmente encontravam aqui, um Cristo que pode fazer milagres, mas encontrar o próprio Deus. Na verdade, esse Evangelho de Mateus, especificamente, ele nos remonta, a principal missão dele é mostrar que aquele que estava ali, que veio a nascer, que veio ao mundo, era o próprio Deus. Veja Cristo não como um grande operador de milagres, mas veja Cristo como o próprio Deus. E que absolutamente não acontecerá na sua vida nada que não seja por sua permissão. Descanse nele. Tenha um sono. De fato, como ali Jesus descansava naquele barco em meio à tempestade. Nada nos acontecerá senão segundo a sua ordem, não segundo o seu mandar. E se tudo que Deus faz é bom e agradável, se Deus é de fato sábio por si só, porque nós iremos nos preocupar com tais situações que podem vir a acontecer em nossa vida. Descanse em meio a essa tempestade. Descanse em meio a essa pandemia. Descanse sabendo que o nosso Cristo é Deus. E o nosso Deus está conosco. E que absolutamente nada acontece senão por sua permissão. Note que no final do versículo 27, assim diz: aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Talvez isso coopere para aquilo que eu estou falando aqui. Não um Jesus que pode fazer milagres, mas o próprio Deus. Os discípulos precisavam aprender um pouco mais, mesmo sabendo que Jesus poderia salvar eles. Mas os discípulos precisavam compreender: era Deus que estava naquele barco. É Deus que está conosco. Descanse, meu irmão. Descanse. Talvez as preocupações com essa situação possam nos fazer mais mal do que aquilo que nós viemos a passar, de fato. Não deixe que isso aconteça, não deixe que sua fé se perca. Na verdade, faça dessa oportunidade, faça dessa grande situação que pode lhe atingir ou que está lhe atingindo um grande trampolim para que sua fé, de fato, seja mais convicta no Deus que você serve. Faça dessa situação complicada uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, de conhecer mais a Deus, de descansar mais em Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde.